Olá, pessoal, e começa agora mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes da gente dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu quero convidá-los mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, a também nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Momento do Campo. E também quero lembrá-los que vocês podem conferir todos os episódios também pelo Spotify. Vamos agora com a nossa vinheta de abertura. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o podcast do Momento do Campo. E para me ajudar nesse bate-papo, para a gente falar um pouquinho dos nossos objetivos, falar um pouquinho dos episódios que já passaram, está aqui comigo o Hermes Júnior, que é da nossa equipe da Magna Vídeo e também diretor do podcast do Momento do Campo. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho do programa, de como surgiu a ideia, né? A gente vai falar também que o Momento do Campo já existiu em outro formato, às vezes as pessoas não sabem, né? Quem assiste o programa e vê como que ele evoluiu para se tornar o que se tornou hoje. E, aliás, eu já quero aproveitar a oportunidade, Veridiana, para agradecer a audiência, né, das pessoas, assim, tá tendo um impacto muito legal, as pessoas estão assistindo, está se tornando uma referência assim, em relação a podcast do agro, porque não tem outro podcast aqui na região nossa que faça esse trabalho. E como a gente está fazendo isso meio que como se fosse os primeiros nesse setor, muita gente está pegando, está ouvindo, está passando para outras pessoas que se interessam pelos assuntos, né? Então está sendo uma receptividade muito legal. A gente quer agradecer todo mundo que está assistindo, que está compartilhando, não só no Instagram, que às vezes a gente posta os cortes lá, que depois a gente pode falar isso, né? Sobre isso, mas também os episódios, tanto no Spotify quanto no YouTube, para assistir ele completo, que a pessoa viaja, assiste, está sendo muito legal. É verdade, a gente tem, né, Hermes, recebido muitas ligações, eu estou muito feliz, assim, tem dias que eu até me emociono, porque talvez eu não tivesse a noção, né, de que isso fosse realmente se expandir, é como eu falei naquele primeiro episódio que eu gravei com o seu José Nardes, é um desafio, porque nós viemos da televisão, né, de um formato de jornalismo, né, de um trabalho feito aí por anos num formato específico de TV, né? E aí a gente pensou nessa questão do podcast e ouvir o que as pessoas, né, o feedback das pessoas, né? Eu recebo ligações, mensagens, inclusive hoje pela manhã recebi uma mensagem até de uma mulher que me mandou: olha, Veridiana, tô acompanhando o teu podcast, né? Uma pessoa assim que a gente admira muito, uma grande profissional, assim como teve já uma pessoa que me ligou e também parabenizando, e a gente fica muito feliz. É o que dá o gás para a gente continuar, né? Porque às vezes a gente quer saber se a gente está fazendo certo, né? E tô bem feliz assim com as respostas que estão vindo. Para quem às vezes não conhece um pouco da sua história, Veridiana, eu acho que a gente quer aproveitar esse programa, que a gente, na verdade, não é um programa de entrevistas, né? A gente sempre comenta que é um bate-papo. E mais aproveitar essa nossa reunião, que a gente está falando um pouco sobre os programas que passaram, e falar um pouquinho da sua história, né? Para você, como entrevistadora, como jornalista, falar de onde você veio, porque você sempre pergunta isso para todo mundo, né? Mas é diferente. Você pergunta isso para todo mundo que vem aqui, de onde você veio, como você começou. E é interessante também a gente saber um pouco, né, da tua história, como que você começou, se você sempre teve essa questão de estar nas frentes da televisão, na frente das câmeras. Conta um pouquinho da sua história na área de apresentação, jornalismo, para a gente poder conhecer, para quem não conhece a história, né? Olha, eu falo que uma coisa é a gente entrevistar, né? Outra coisa é a gente falar sobre a gente. Mas realmente, a Veridiana de hoje é totalmente oposto da Veridiana de
anos atrás, porque eu sempre fui muito tímida, né? A gente já mora em Primavera do Leste. Bom, Primavera fez esse mês 38 anos. Minha família chegou em Primavera em 89, então um pouquinho menos, né? 34, por ali, né? 34 anos, mais ou menos isso. Enfim, sempre fui uma pessoa muito tímida, mas ao mesmo tempo sempre estava junto. O meu pai era muito comunicativo, né? Minha mãe também muito comunicativa, né? Então, quem conheceu o meu falecido pai sabe que ele chegava nas pessoas para conversar. Me lembro que eu puxava, pai, vamos embora. Quando eu era criança, a gente ia visitar alguém. Fazia amizade muito fácil. Fazia amizade muito fácil. Minha mãe também é assim, né? Bastante comunicativa. Hoje está no conviver e fazendo as amizades dela ali. Mas eu sempre fui muito tímida. Não é que eu não conversasse, eu acho, né? Mas mesmo dessa forma, eu fui para uma faculdade de comunicação, né? De relações públicas. Fui estudar fora, fui para Curitiba. É algo que foi bem desafiador. Eu acho que eu sempre tive essa questão do desafio, né? Quem olhava para mim naquela época falava, não, ela vai fazer um outro curso, menos comunicação social, pelo fato de eu ser uma pessoa muito tímida, muito quieta, muito na minha, né? Mas a comunicação social, eu falo que me salvou nesse ponto, porque eu conheci pessoas muito comunicativas, uma faculdade realmente diferenciada, né? Professores incríveis que eu tive lá, amizades que estão comigo, que eu levo para minha vida, que eu tenho contato até hoje. E, enfim, realmente fui por um caminho que lá atrás você falava, não, ela não, né, não iria para essa área, mas eu fui. E quando eu cheguei aqui em Primavera, porque daí eu voltei para o Mato Grosso, porque meus pais estavam aqui, né, acabei voltando para o Mato Grosso. E, enfim, comecei a trabalhar na Record. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na TV, eu entrei para meio que para os bastidores, mas logo já acabei assumindo o papel da reportagem mesmo, né? Tive aí um diretor que me ajudou muito. Eu só tenho a agradecer ao Gerson Terres, que foi o nosso diretor. Eu lembro do Gerson. Eu falo assim, não foi fácil para mim, porque por ser uma pessoa tímida, apesar de ter feito uma faculdade de comunicação social, eu imaginava que eu ia trabalhar por trás das câmeras e não à frente das câmeras, né? Você já foi com esse objetivo. Exatamente. Então, quando eu fui trabalhar na Record, não, fico nos bastidores. Mas, enfim, ali eles enxergaram alguma coisa e o Gerson falou, não, você vai começar a fazer. Eu só tenho a agradecer, assim. Na época tinha uma outra menina aqui, Ana Paula, que ela tinha vindo de uma outra emissora ali, me ajudou muito. Acho que era Ana Paula, se não me engano. Nunca mais tive contato, mas me ajudou muito. Então, mas ao Gerson Teres eu devo muito, assim, aprendi muito com ele ali nesse início de TV, porque não sabe, não, né? Realmente por querer bastidores à frente das câmeras não era comigo. Por isso que eu entendo hoje quando alguém fala, não, não quero gravar. Eu falo, não, deixa que eu te ajudo. Porque eu sei que é possível, sim, você gravar, enfim, fazer um bom depoimento, enfim. Mas assim, a faculdade que você fez não te preparou para frente das câmeras. Então você não tinha experiência, Não, né? de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu, bem pelo contrário, quando eu ia apresentar algum trabalho, porque o nosso curso era muito. A gente tinha que ir lá na frente e apresentar para a galera. Eu entrava em pânico. Por isso que eu entendo quando eu vou gravar com alguém, a pessoa às vezes não consegue, fala, não, vamos tentar de novo, que vai dar certo. Porque lá atrás a Veridiana também entrava em parafuso na hora de gravar. Na hora de gravar, não era nem gravar, na hora de apresentar um trabalho de faculdade. Né? Então, quando tinha uma apresentação, nossa, eu acho que eu nem dormia. Nossa, não tem nada comparado do que é hoje. Por isso que eu falo que a prática ajuda muito também e você acreditar. Mas é que eu acredito muito que as pessoas acreditaram em mim. Entendi. Desde lá atrás, assim. Eu falo que o Gerson Teres, o diretor, ele acreditou que era possível. Por isso que eu falo que eu devo muito também às pessoas com quem eu trabalhei também. Você lembra a primeira vez que foi que você apareceu na frente das câmeras? Na TV? As primeiras reportagens. Bom, eu já comentei aqui que, por incrível que pareça, como Deus é maravilhoso e já foi encaminhando, mas as primeiras gravações, uma delas foi o dia de campo do Grupo Itaquerê. Grande dia de campo, né? Histórico. Foi esse dia de campo que é inesquecível para mim, tanto que quando nós gravamos, né, já que a gente falou que vai comentar dos nossos
das pessoas que passaram por aqui. Quando eu conversei com a Patrícia Bruneta, aquele dia que eu falei que eu tive uma lembrança muito interessante, foi do dia de campo, desse dia de campo do Grupo Itaqueri, do dia de campo de algodão, foi que eu gravei tantas entrevistas, porque nós fizemos uma reportagem para a TV e, ao mesmo tempo, foi feito um documentário do dia de campo. Entendi. Então, porque o diretor também tinha uma produtora de vídeo, né? Então, a gente fez um vídeo completo do dia de campo. Então, eu gravei com todas as pessoas possíveis ali. E chegou um ponto que eu não tinha mais como segurar o microfone. Eu tinha tanta dor no microfone, no braço, que eu não conseguia nem com uma mão nem com outra. De tanta dor. E olha que o microfone é leve, né? Mas nós começamos cedo e fui até onde eu aguentei lá. Mas eu realmente fiz já começando muito com o agro. Claro que na época da TV a gente fazia o geral, né? Desde polícia, saúde, educação, tudo, né? Mas eu tinha uma colega de trabalho também, grande Selma Ramos, se estiver me escutando, acho que até já comentei dela aqui. Mas ela, por exemplo, tinha uma afinidade muito grande com a parte policial. Então, quando tinham reportagens policiais, mesmo sendo o meu plantão, ela falava, não, Veri, deixa que eu vou. Assim como tinham eventos do agro, quando tinha, eu falava, Selma, pode deixar que eu vou. Era interessante isso, como já desde aquela época, 2003, quando eu comecei na TV, que eu já tive uma afinidade com o agro desde o começo, assim. Foi lá que você entrou em contato pela primeira vez com os famosos dias de campo, né? Foi. Graças Foi nesse ano, 2003. Já começavam os dias de campo, né? E comecei com o dia de Campo Grande, né? Que foi esse... Para quem não sabe, os dias de campo são grandes eventos onde as fazendas, os grupos de fazenda disponibilizam os espaços para as empresas de revenda, né, de sementes, de produtos, estarem testando os seus produtos e os produtores rurais irem até esse local para verem como esses produtos se desenvolveram. E aí cada empresa tem o seu espacinho para quando os produtores passam por lá, né, de fila em fila, poderem analisar, ó, esse produto aqui foi plantado com semente tal, ou foi cuidado com produto tal, e aí lá eles têm a oportunidade de conhecer cada um desses produtos. Então, os dias de campo são coisas que, às vezes, quem está de fora não conhece essa realidade do agro não imagina o tamanho da estrutura que é. E aqui na nossa região acontece bastante, né? E esses dias de campo, vamos dizer assim, nessas parcelas aí que estão essas empresas, o produtor também pode avaliar se aquele produto ou aquela semente pode servir para a propriedade dele, já troca uma ideia com o colega produtor, já troca uma ideia com o representante daquela empresa que está mostrando o produto, a variedade, enfim. É um networking muito grande ali e ele vê em loco, né? Como que aquela planta se comportou, como que aquele químico se comportou. Eu sou suspeita, mas eu vou para um dia de campo feliz da vida. Mesmo com o sol escaldante, desde lá de trás, eu vou para um dia de campo feliz da vida, porque eu realmente... É uma área do jornalismo, vamos dizer assim, que eu realmente me identifiquei. Sim. Então, desde lá atrás, se você fosse para escolher uma, eu falei, não, eu faço agro, a parte do agro. E foi talvez ali um dos primeiros lugares que você começou a conhecer outros produtores rurais e outras empresas assim que trabalhavam nessa área. Então, foi o primeiro passo para você também ser conhecida na área do agro, né? Sim, porque daí eu fiquei 2 anos, mais ou menos 3 anos na TV aberta, né? Local, no caso, né? Então, eu fazia os dias de campo de empresas em geral. E aí você passava a conhecer produtores, pessoas das empresas, assim, e as pessoas acabavam conhecendo a Veridiana da Record, ou a Veridiana depois mudei para o SBT, enfim, a gente já acaba tendo um contato, né? Primavera era até uma cidade menor e tal, né? Então todo mundo acaba conhecendo. E eu era da equipe de reportagem, a gente andava por tudo, sempre buscando trazer as melhores informações, ou enfim, de tudo que acontecia aqui. Fiz grandes eventos por exemplo, Fundação MT, quando eles faziam os dias de campo que tinham na época aqui. Gravei com grandes nomes aí para a TV também. Então, tudo começou realmente ali nas TVs, quando eu trabalhava, ainda quando não tinha o Momento do Campo, né? Falando em momento do campo, então, mais natural ainda seria essa transição, assim, né, de um programa de televisão, né,
que a gente costuma dizer que chama TV aberta, né? Que são os canais que todo mundo pode acessar na sua TV. E aí, como é que foi essa transição? Que é até um assunto, né, que a gente, às vezes, para os amigos, para quem conhece a gente, é uma história até meio que absurda e inacreditável de como que a gente passou. De você, né, que estava lá na época como diretora de jornalismo do SBT, né? E depois de fazer tantas reportagens, passou a ter o seu próprio programa do agro, que aí sim se chamava Momento do Campo, né? Enfim, né? É uma história que vale a pena contar. Mas você quer que eu conte a história real ou Claro, a história, ou eu vale a corto a história? pena. Pode contar, pode contar. Bom, na verdade, tem coisas que acontecem que realmente eu acho que Deus vai preparando algumas situações mesmo, né? Enfim. é, Bom, a gente estava no SBT ainda, nós trabalhávamos no SBT, enfim, a gente tinha a nossa carga de trabalho normal. E aí veio uma pessoa de fora, né, que abriu uma produtora de vídeo aqui na cidade. Uhum. E essa pessoa, ela veio até nós, né, e falou: olha, eu preciso de uma pessoa para apresentar um programa do agro, né? E como eu já fazia algumas reportagens, enfim, as pessoas já me conheciam, né? Não, vamos. Perguntou se eu topava. Não, beleza, mas seria algo fora do que eu já fazia diariamente no trabalho da TV, né? Do SBT na época. E, enfim, então eu apresentava o Momento do Campo. Acabou-se que o nome Momento do Campo começou ali em 2005. Uhum. Começou em 2005. E tinha uma equipe que era da produtora, inclusive a nossa querida Selma Ramos, ela naquele momento estava trabalhando para essa produtora, Sim. né? Produtora de vídeo. Então a Selma era, no final das contas, ela veio para o agro para Trabalhar fazer as junto com você. reportagens. E aí a gente tinha uma equipe muito legal aí de cinegrafista, editores, gente, uma Coquinho, né? equipe Lembra Coquinho? Coquinho, o Fabiano, que hoje tá Fabiano, trabalhando editor, né? em banco, enfim, uma equipe muito legal, muito bacana, muito afiada também no trabalho, uma edição muito boa. E tanto é que naquele primeiro momento de Momento do Campo, as reportagens que foram feitas foram tipo a mobilização que teve para Brasília. Sim, é até interessante falar sobre isso, porque o programa Momento do Campo, produzido por essa produtora, ele entrou já num formato diferente do que da TV, né? Porque a TV, como é que funcionava a TV? Mais ou menos para quem não sabe, é uma concessão, né? Que aí tem um dono dessa concessão, e aí tem os vários programas e se vendia patrocínios para esses programas. E aí parte servia para pagar o custo dos funcionários e parte servia para os donos, né? Ou para o dono da concessão. E existiam os programas independentes, que aí você entrava em contato com essa direção desses programas, dessas emissoras, né? E tinham espaços dentro da programação, né? De 1 hora, 1 hora e meia, onde você comprava esses espaços, pagava para eles, né? Um valor mensal desses espaços. E aí você colocava o seu programa, você produzia tudo e colocava o seu programa e aí vendia os patrocínios para você. Desculpa. Olha, Tá eu bati. destruindo aí, ó. E aí nós entramos já diferenciados dentro desse formato, já um formato diferente dentro da TV, que era um programa independente, então o programa era nosso, né? Nosso, entre aspas, né? Era dessa produtora, Exatamente, o desse programa naquela rapaz que época, veio. exato. Eram 2 sócios na época, né? E aí, quando surgiu o programa Momento do Campo, foi até interessante, que depois queria até que você falasse sobre isso, que foi justamente num período aqui na cidade que foi conhecido como um dos maiores períodos complicados em relação ao agro. Então, a maioria das empresas ou produtos ou lançamentos de algumas coisas que acontecem justamente em períodos bons, né? Por exemplo, o agro tá indo muito bem, então abrem-se novas empresas, abrem-se novos negócios, e foi justamente num período que não estava bom o agro, né, que surgiu o Momento do Campo. Exatamente. Nós comentamos até aquele dia do primeiro episódio que foi feito com o seu Nardes, que foi aquela manifestação que teve o tratoraço, né? Sim. Então, era um momento muito delicado aí para o setor do agro e a Selma, o Coquinho,
Acho que foram 2 equipes dessa produtora que foram para Brasília, junto, Uhum. acompanharam os caminhoneiros. A gente estava tendo um período do agro bem delicado e o Momento do Campo começou Legal. nessa situação toda. E aí surgiu uma situação, vamos colocar assim, diferente em relação a essa produtora, né? Na verdade, eu nem sei como explicar. Enfim, essa produtora houve um problema muito sério, Uhum. né? Enfim, nem sei como explicar. Se você quer puder Pode falar. falar. Na verdade, assim, ó, a gente brinca aí, fala delicadamente sobre essa situação, porque foi uma coisa que a gente jamais imaginou que poderia acontecer com a gente e jamais imaginou que poderia acontecer aqui em Primavera, que era uma cidade pequena, que a gente via isso em filme, via isso em seriado de televisão e não imaginava que isso pudesse acontecer. Essa produtora, no final das contas, era uma pessoa que veio com várias promessas e várias coisas de montar emissoras de televisão, e eram promessas muito grandes, que inclusive prometeram não só para gente, como funcionários, né? Eu também iria fazer parte desse projeto. E também ele fez várias promessas para vários outros empresários da cidade, né? E aí acabou que eram promessas infundáveis, ele só estava captando, né, recursos. Recursos. E de uma hora para outra ele foi preso, o dono, e a gente acabou descobrindo que se tratava de um esquema, né? Só que a gente sempre, aliás, é uma coisa que a gente sempre repete, né? É muito importante extrair coisas boas de situações ruins. Porque muitas pessoas pediram demissão para estar entrando nesse novo projeto, né? Nós tínhamos esse projeto junto com essa produtora e a maioria dessas pessoas largaram tudo para começar isso. E a gente começou a pensar, e agora, né? Depois de tudo isso que aconteceu, depois de todas essas coisas que aconteceram, como a gente pode extrair algo bom disso? Que aí surgiu duas coisas muito legais, né? Que foram o início de tudo, que foram a nossa produtora, que a gente falou, ó, já que tem tudo pronto, já está a produtora quase montada, aí vamos pegar e vamos tocar o barco para frente. E nós dois, eu e a Veridiana, assumimos o programa O Momento do Campo como sendo nosso, da nossa produtora. E a partir daí surgiu a produtora Magna Video, né? Exatamente. Então a gente, só para o pessoal entender, então a gente, como aquela produtora, aconteceu toda essa situação, a gente acabou adquirindo os equipamentos, né? A gente adquiriu com outro sócio, enfim, e abrimos a Magna Video e demos continuidade no programa Momento do Campo. Apenas mudamos o programa de emissora, na verdade, porque o Momento do Campo ele começou no SBT. Uhum. E aí depois ele passou a ser veiculado na Record com a produção da Magna Video. Então, aí a partir de 2006, o Momento do Campo já foi todo produzido por nós. E foram aí alguns anos de programa de TV. Então, percorri aí uma boa parte várias cidades do Mato Grosso, procurando, né, trazer as informações do momento, as criações mais diferenciadas. Eu trouxe criação de rã, criação de avestruz, criação de jacaré, Tudo que né, envolvia a tudo produção, que né? envolvia a produção. Então, as coisas assim, enfim, tanto de agro, né, tanto agricultura quanto pecuária. Então, foram anos assim de muito bacanas assim. Realmente o momento do campo marcou e quando as pessoas viam, chegavam, né, para você, já falava assim, né? Ah, Veridiana do momento do campo, você acabou se tornando conhecida como uma representante desse setor porque você valorizava através das matérias as produções que aconteciam aqui na nossa região. E muitas delas eu acompanhei, estava junto e a gente viu o quanto você se preocupava em produzir um produto de qualidade, que essa talvez fosse um diferencial, né, do momento do campo. Ah, com certeza. É como se fosse um. Não dá para comparar, né, gente? Mas para quem não tem ideia, o Momento do Campo era semelhante com o Globo Rural Sim. da nossa região aqui, né? A diferença é que eu apresentava, fazia essa reportagem, a gente fazia tudo, né? Enfim, procurava trazer todas as informações possíveis, mas da melhor forma. Por exemplo, a gente não tinha
a gente procurava explicar tudo, porque às vezes uma reportagem de TV, vamos dizer, de uma TV aberta, é 1 minuto de reportagem, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma criação de suínos, que é uma reportagem que, se vocês procurarem aqui no nosso canal, tá essa reportagem até hoje. Às vezes é uma reportagem que 10 minutos, mas você não vai passar os 10 minutos, né? Mas ela é bem explicativa, mostrava todo o processo de criação, né? Assim como se a gente fosse numa lavoura, que eu tivesse que explicar um processo tal, a gente procurava fazer a reportagem o mais completa possível, mas que não ficasse cansativa, né? Que também não adiantava fazer uma reportagem que a pessoa falava, meu Deus, a reportagem não acaba, né? Então, era um programa que a gente procurava trazer com todas as informações possíveis, mas com qualidade também. Sim, prezava pela qualidade, né? E durante esse tempo todo que aconteceu o Momento do Campo, a produtora de vídeo também foi crescendo, né? A Magna Vídeo, que no começo era uma produtora que era exclusiva só para produzir o programa, né? Exatamente. A Magna Video, ela começou com o Momento do Campo, né? Uhum. Então, a gente, justamente por ter acontecido aquela situação, né? E a gente ter encarado, olha, vamos produzir a gente, então, o Momento do Campo. Então, a produtora foi crescendo junto. E aí, os contatos que a gente foi tendo com o agro também traziam os contatos para a gente fazer tanto os vídeos institucionais, quanto as reportagens e como os eventos que a gente também faz, né? Não sei se dá para ver no nosso cenário, Pedro, tá? Mostra a câmera aberta aí. Tem um microfonezinho que você usava ali, né? Ah, é. Esse microfone aqui, Durante que dá muitos para ver. anos. Exatamente. Aqui tem até uma das câmeras, ó. É que eu tô bem na frente, ó. Agora eles vão brigar comigo porque eu saí da minha posição aqui, ó. Mas Ficou como troféu. esse microfone aí já foi muito usado, nossa. E entrevistei grandes nomes, pessoas que vinham de fora para eventos aqui. Eu me lembro de uma pessoa com muito carinho, que sempre me atendia muito bem, que é o José Tadashi, falecido Nossa, José José Tadashi. Conhecia muito, né? Muitas pessoas, assim, o pessoal da Fundação Mato Grosso, que sempre me recebeu muito bem. Então, assim, olha, eu conheci muita gente Sabe gente uma coisa que bacana. você falou esses dias num programa e eu lembrei, eu nem lembrava. Dentro do programa tinha os quadros, né? Quadros que funcionavam com Exatamente. outras pessoas que eram comentaristas, tal. Uhum. E durante o programa nós tivemos vários comentaristas, né, da parte do agro. E um deles foi o Jairo mesmo, que era Jairo Lira, diretor. que ficou por muito tempo. O Jairo acompanhou o Momento do Campo por muito tempo. Legal. Ele era o diretor, né, na época era a O Unic, Nick. Unicem. Era o Unicem, Era depois era o Unicem, Nick. Né? E engenheiro agrônomo também, né? E, enfim, quase fiz agronomia graças ao Jairo, né? Mas aí, como eu comentei até aquele dia com o Takizawa, né? Com o Evaldo, os números não me... Uhum. Mas Não antes, você lembrava me... quem era antes? Eu tô tentando lembrar o nome, mas nós tivemos uma pessoa antes. Eu vou tentar lembrar o nome até o Tá. final. Mas era uma pessoa... Tinha previsão do tempo, né? É verdade. Durante muitas vezes a gente entrevistou algumas pessoas que davam informações pra gente. Eu tava até tentando lembrar o nome dele para a gente chamar ele aqui. Não sei se dá ou pessoalmente ou eu virtualmente. quero tentar falar com ele, com o Marco, né? Da Rural Clima. Marco Antônio dos Santos, exatamente. Viu como até o Pedro lembra, porque gravamos muitas reportagens. Ele conhecia muito. E ele fazia, ele aparecia, né? Aqui a gente fazia as chamadas, né? E ele vinha, ele gravava de onde ele estava, e fora as reportagens que ele gravou comigo. Até gostaria muito, se você estiver nos ouvindo aí, o dia que você estiver aqui na região, enfim, me avisa, ou a gente vai até você. Gostaria muito de receber ele aqui. Foi muito legal. E foram quantos anos mesmo de Momento do Campo? Então, nós começamos em... Alguém faz as contas aí que é bom de números? Mas nós começamos em 2005 e foi até 2020, né? São 18 anos. É isso? Nossa, É isso? se eu errar o número agora, ao vivo, vai ser feio. Mas... Não, 15. 15 anos? Deixa eu fazer a conta aqui no celular, porque para não errar. Então foi de 2005 15 anos. Não precisa fazer conta. até... Viu? O povo da comunicação não é muito ligado em números, né? Então, você vê... Não, são 15 anos. Se foi em 2005? Você falou? 2005 a gente começou. Então dá 19 anos. 19? 2005 menos 2000. Porque nós estamos entrando em 2025. 24, Exatamente. Eu que estou fazendo as contas erradas. Exatamente. Falando assim, a gente não imagina, são quase 20 anos, né? E aí a gente vai pensando na idade, né? Melhor não falar. 20 anos. 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 20 anos.
Mas assim, depois desses 20 anos, qual que foi o motivo de o programa parar de ser vinculado na televisão, na TV aberta? Na verdade, apesar do Momento do Campo ter sido um programa com uma audiência muito bacana, nós tínhamos patrocinadores muito bons no programa. E patrocinadores como o próprio Sindicato Rural, que começaram no ano de 2005 e foram com a gente até o final. Apesar de ter esses parceiros, de sempre ter boas reportagens e tudo, foram duas situações. Eu acho que, primeiro, as coisas começaram a mudar, né? Começou tudo indo muito para o digital, para o aparelho de celular, né? As pessoas pararam um pouco com a questão da TV local. O nosso programa ele era exibido 8 horas da manhã num domingo, né? Então as pessoas não adianta. Tudo começou a evoluir e caminhar para um outro rumo, né? As pessoas hoje estão mais com o celular na mão. Uhum. Então, eu acho que foi mais essa questão. E 2020 foi o ano da pandemia também, né? É verdade. Tanto que a nossa última reportagem foi a reunião do Sindicato Rural, quando eles cancelaram a Farm Show. Daquele ano, a Farm Show estava começando. Na verdade, eles adiaram, né? No mês de março, eles fizeram uma primeira reunião. Nós até fizemos a filmagem lá do parque de exposições que estava já com as empresas começando a montar, né? Que a feira ia ser uns dias depois. E aí eles cancelaram um mês depois, porque ninguém tinha ideia do que ia ser, né? Essa questão do Covid, né? Então acabou que quando aconteceu isso, a gente também fez a nossa última reportagem, né? Então, eu acho que a gente aproveitou o momento também da pandemia para tentar reformular se a gente iria continuar com o formato de TV ou se iríamos partir também para uma outra forma de comunicar, de informar as pessoas. Porque Né? tava todo mundo, era uma tendência que estava acontecendo, todo mundo ir para a internet. E a gente passou por todo esse processo, desde o processo onde ninguém tinha internet, ninguém usava, costumava, né? A maioria das pessoas não costumavam acessar, até evoluir, até chegar ao ponto onde a maioria das pessoas hoje todo mundo tem. Não dizendo que ainda não tem audiência para TV, ainda tem a sua audiência fixa em alguns aspectos, né? Em alguns horários. Mas o fato de todo mundo ter um celular na mão, que pode ter acesso a qualquer hora, e facilidade da pessoa, por exemplo, que nem a gente falou, né? Tá dirigindo numa viagem. E de repente ela quer colocar um programa para ouvir no Spotify e tal, ela pode ter essa facilidade através desses novos meios que surgiram. E naturalmente surgiu essa necessidade da gente estar parando com o programa, né? Aí a gente parou com o programa e eu sempre comentava com você, deveria voltar num formato mais conhecido ultimamente, que era o formato do podcast, né? E aí, como é que foi essa decisão de aceitar ou não essa ideia? Eu acho assim, a gente, como era algo muito diferente, né? O podcast, de uma certa forma, ele é diferente do que uma Uhum. reportagem, né? Que a gente vai lá, grava com a pessoa e tal. Às vezes a gente pensa, ai, será que eu sou capaz de ficar falando, apesar de eu ser uma pessoa que fala pelos cotovelos, né? E será que eu vou entender tudo que a pessoa que está gravando comigo, eu vou saber tudo que ela né? Vou entender do assunto que ela está falando, até um dia que você mesmo comentou, né? Ah, mas você não tem obrigação de saber tudo sobre o que a pessoa está falando. Você está ali justamente para instigar, para perguntar, para tentar entender assim como a pessoa que está ouvindo. Então eu tinha aquele medo, porque eu me cobro muito, eu também quero fazer as coisas de uma forma que a pessoa entenda que a mensagem que eu estou querendo levar, né? Sim. Não adianta também fazer as coisas de qualquer jeito, né? E assim, até tenho que agradecer, porque na Farm Show de 2022, Dois. Da agrícola, né? 2023. 2022. 2022, eu tive a experiência com a Agrícola Alvorada. A Agrícola Alvorada, no Parque de Exposições, no stand deles, eles fizeram uma sala de podcast. E pediram para que eu fizesse a apresentação, né? Uhum. Tivesse ali como uma pessoa que fosse bater o papo com os convidados. Então, a gente... Foi uma primeira experiência interessante, Foi né? quase como se fosse um teste. Né? Quase que como se fosse um teste. Então, até tenho que agradecer a Agrícola Alvorada aí por
né? Eu falo que tudo tem um começo, né? Então, graças à Agrícola, eu falei, olha, não é tão complicado, né? A gente Sim. ficar batendo papo, até porque também vieram grandes nomes para gravar Você comigo, sentiu né? à vontade, né? Exatamente, tanto uma pessoa que falava de mercado financeiro, quanto a pessoa que falou de um produto em específico, de uma variedade de semente em específico, enfim. E foram bate-papos muito legais, assim, foram 3 ou 4 episódios, que foi a Agrícola, Agrocast. Agrocast, Agrícola Isso. Cast. É. Foi em 2022, foi bem legal, foi o pontapé inicial, né? E depois que teve a Camila Teles, né, o ano passado, 2023, em Primavera do Leste, que eu, assim, sigo ela, admiro ela demais, a forma como ela, né, tá ali junto com o pessoal do agro, gosto muito de ouvir a Camila Teles, é uma inspiração para mim. E a Magna Video, ano passado, teve a honra, né, a Camila Teles veio com o podcast dela para dentro do Parque de Exposições, na Farm Show 2023, e a Magna Video produziu, né, com os equipamentos, entrou com os equipamentos para fazer a produção, né, Uhum. desse podcast. E aí eu vendo a Camila Teles produzir, né, fazer as gravações dela, eu falei, poxa, bacana, né, acho que dá para encarar o meu, né, de fazer algo voltado aqui. Claro, a gente procura atingir o mundo, né, com as informações, mas é algo que eu possa pegar as pessoas daqui, né, que tem tanta gente boa aqui do agro na nossa região, né, aí que eu fiquei com aquela ideia, a gente ficou amadurecendo aí por esse Uhum. período, Até que colocamos o primeiro programa no ar, né? até que colocamos o primeiro programa no ar. Ai, vamos, a gente vai fazer ou não vai fazer? Não, então vamos. Falando em gente boa que a gente já trouxe para cá, eu gostaria de fazer uma revisão, né? Passar por cima aqui para você comentar um pouco de cada convidado que veio aqui. Até agora nós estamos no 13º episódio, né, que a gente fez. E o primeiro episódio é uma coisa muito interessante, que você não abre mão de falar para todo mundo que pergunta que o primeiro episódio precisaria ser com uma pessoa específica. Você sempre comenta isso. Eu acho muito legal essa questão de valorizar pessoas que no passado te ajudaram e que te apoiaram, né, e que fizeram parte dessa história do programa, na época ainda da TV, e que foi com o senhor José Nardes, né, que foi presidente durante muitos anos do Sindicato Rural aqui da região de Primavera do Leste, e que você fez questão que fosse o nosso primeiro convidado. Exatamente. Para esse primeiro programa, né, para o primeiro episódio, eu falei que eu não abriria mão de ser o Nardes, porque o Nardes, ele acreditou no momento do campo, quando ele era na TV, no primeiro momento. Então, ele era presidente do Sindicato Rural quando começou o programa, né, de TV. E é interessante que ele era presidente no primeiro programa, assim como ele era presidente no último programa, né? Entre esse período entraram outros presidentes também sensacionais, Jair Guariento, Milton Rosseto, enfim, presidentes assim que eu tenho um carinho também muito grande. E quem sabe também um dia desses a gente pode Sim, até para trazê-los fazer aqui, um né? retrospectivo, né, do Exatamente. sindicato. Tenho sempre um respeito muito grande por essas pessoas, mas o seu Nardes, ele acreditou. Ele foi aquela pessoa que acreditou, porque ele poderia falar, não, né, a galerinha aí que quer começar, não, nada a ver, não, ele acreditou. E eu gravei muitas reportagens, a gente trouxe muita informação interessante. E eu vi a alegria dele quando eu comentei do podcast para ele. Tanto para ele quanto para a dona Laura Nardes, que também tem um respeito muito grande, que também vai estar conosco aqui Uhum. um dia desses, né? Para a Sim. gente gravar A um esposa episódio, dele, né? a esposa dele. Então eu vi a alegria deles. O sentimento do seu Nardes de ficar realmente feliz quando eu falei, não, a gente vai agora vir com outro formato. Ele, que legal, Veridiano, eu fico feliz por isso. Sim. E eu vi que foi de coração, então não tinha como não ser. E a gente tem, nossa, com o seu Nardes a gente teria assuntos infinitos, porque a gente realmente tem uma história de trabalhos que foram feitos juntos. Não só como presidente do Sindicato Rural, na área do sindicalismo, né, que eles falam, mas também como agrônomo, né, que ele foi um dos pioneiros na questão de ser agrônomo aqui na região de Primavera do Leste, e também é produtor. Então ele conhece muito toda essa questão, né, de ser produtor, trabalhar como agrônomo
e na parte também de sindicalismo e política. Então ele tem muito assunto. Na época do primeiro programa, ele falou bastante sobre a questão do sindicato rural, mas teria muitos assuntos, né? Com certeza, como você falou, o seu Nardes, ele foi presidente do Sindicato Rural, mas ele é produtor rural, é pecuarista, né? Ele é muito bom aí no que ele, né, se propõe a fazer, né? Então, com o seu Nardes, a gente teria N assuntos, né? E tudo que você jogar para ele para falar, ele entende muito bem do Sim. que ele está falando e muito respeitado aí no setor. E como estava numa época já pré-Farm Show, você já aproveitou para o segundo programa já chamar o atual presidente do Sindicato Rural, né? Que é o Marcos Bravin. Exatamente. A gente aproveitou para trazer o Marcos Bravin para divulgar esse grande evento, né? É um evento aí que a gente viu também nascer, Com certeza. né? A gente esteve junto aí. É como eu falei, a gente estava ali junto em grandes momentos do Sindicato Rural, né? Desde a última Expo Prima, né? Aquela votação que teve para que se finalizasse, né, acabasse aquele formato de evento para que começasse um outro formato de evento que realmente traria mais informações para o setor agropecuário, que seria esse formato Farm Show. E o desafio que foi para o Sindicato Rural de realmente encarar, né, principalmente a quem estava à frente ali, que era o seu Nardes e também o Marcos Bravin. E então a gente aproveitou também para falar da Farm Show, que é um evento de sucesso, que está se tornando, já se tornou aí, enfim, acho que nós tivemos esse ano, não me recordo bem, também posso errar aqui nos números, mas eu acho que foram mais de 400 Foi mais de expositores, 400. maquinários, enfim, Só cresce, né? sementes, químicos, enfim, tudo, só cresce, só cresce. Tinha tudo que você possa imaginar para que o produtor possa produzir bem e melhor. Tudo que ele possa, que ele precisa dentro aí da sua lavoura, né? E o legal da Farm Show é que traz gente do mundo inteiro, né? Exatamente. Tiveram representantes aí de vários países, né, também, que vieram aí pelas empresas, né? Porque muitos têm os seus diretores morando fora do país, né? Então, essas pessoas estiveram aqui, enfim, do Brasil inteiro e do mundo todo, né? Aqui na Farm Show. Também não me recordo o número, mas foi um número bem grande de pessoas de fora. E aí, no próximo programa, você convidou um agrônomo e um pesquisador, e até uma pessoa muito respeitada, não só aqui em Primavera, mas aí no Brasil inteiro. Ele presta serviço hoje para pessoas assim, super conceituadas na empresas e grupos, né, super conceituados no Brasil todo, que foi o Paulo Bettini, que também veio falar do dia de campo dele, né? E que foi uma entrevista muito legal, que talvez fosse a primeira entrevista que mostrou para as pessoas de fora o quanto o programa Momento do Campo poderia ser um programa que passasse informação de relevância para quem é da área, né? É verdade. O Paulo Bettini, a gente também fez algumas reportagens na época da TV, né, para o Momento do Campo. Já fizemos material particular para ele mesmo, enfim, dos eventos dele do agro. E para o podcast nós viemos tratando aí de assuntos em geral, mas principalmente para falar do evento que ele estava trazendo, porque o Bettini é muito organizado, ele e a equipe dele da Terra Pesquisa, né? Bettini Consultoria Agrícola, né? E a Terra Pesquisa. Também trouxe assuntos ali super interessantes. Ele é conhecido aí também no país todo, extremamente competente no que faz, né? Conhece muito, verdade. O cara, além dele ser muito bom no que ele faz, ele tem um respeito muito grande. Exatamente, As pessoas exatamente. respeitam muito O isso. Bettini também vai ser alguém que provavelmente vai voltar aqui para o programa para a gente gravar. Ele é um consultor também que ele entende muito do que se passa aqui na nossa região, porque ele percorre muito também na região e no estado do Mato Grosso, né? Sim. Então, eu tenho certeza que terão assuntos bem interessantes para ele continuar trazendo aqui para a gente. E o próximo convidado que você chamou foi o Evaldo Taquizal, uma pessoa que, nossa, eu admiro muito ele, pela inteligência, né, pela capacidade. Ele que trabalhou durante um tempo numa outra empresa de consultoria e abriu a própria empresa de consultoria dele, a Taquizal Consultoria, né? E que veio e fez um dos episódios, talvez mais compartilhados, né? Entre as pessoas que sempre lembram que veio aqui assistir do Evaldo foi muito legal.
O Evaldo eu tenho um respeito, assim, muito grande, de verdade. Assim, o Evaldo, ele era da Séries Consultoria, que é uma empresa que também a gente gravou muito antes na época do Momento do Campo na TV, né? Também sempre que eu precisei deles ali, sempre estavam atentos, mas principalmente o Evaldo, a gente... Nossa, eu não sei se fosse para eu colocar aqui, contar quantas gravações eu fiz com ele, já fiz várias, né? E o Evaldo, ele é extremamente inteligente, assim, eu acho que todo mundo aqui da produtora, até as pessoas que trabalham aqui conosco admiram o Evaldo, porque ele é muito inteligente. E o mais interessante é que a maior parte das pessoas que eu escuto falando, um dos episódios realmente mais assistidos foi o do Evaldo. Não, eu assisti o do Evaldo. Ah, aquele do Evaldo, tal. Então, assim, realmente, ele é extremamente simpático, tem uma forma bem interessante também de passar a mensagem dele. Uhum. E o Evaldo também, com certeza, vai aparecer por aqui mais vezes. Muito legal. E aí você começou uma série de entrevistas por causa do mês, né, das mulheres, com mulheres no agro, né? Começando com a Tati Zambiasi, que é uma pesquisadora muito conceituada na área de nematóides, né, na região aqui, e que você teve o prazer de receber aqui, que é uma pessoa, além de ser muito querida, é uma pessoa que conhece muito e é muito respeitada também na área. A Tatiane Zambiasi, eu gosto demais dela, assim. Ela também é uma das pessoas que eu fiquei muito feliz, assim, de todas essas pessoas que a gente está falando, por elas terem topado, né? Sim, Porque o podcast, ele estava começando. Simplesmente essas pessoas que a gente está comentando são pessoas extremamente corridas, sim. com agendas apertadíssimas. O Bettini, para vocês terem uma ideia, eu gravei com ele num domingo, porque a gente realmente não ia conseguir fazer ao vivo com ele, né? Ou gravar, né, em determinados dias. Mas para eu conseguir fazer com o Bettini, só retornando no Bettini, nós gravamos num domingo, porque era o dia que ele podia. E eu queria muito gravar com ele. Então, assim, só para falar como eu fico feliz dessas pessoas que a gente recebeu aqui. E a Tati é uma pessoa, eu até chamo ela de Tati, porque a gente se conhece há tanto tempo, e tem um carinho uma pela outra tão grande. A Tati, eu fazia, se brincar, da época da TV lá atrás mesmo. Uma das primeiras que eu gravei, e sempre falando de nematóides, uma pesquisadora conceituadíssima no país todo e até fora. Então, fiquei feliz de receber, e o dela é específico sobre nematóides. Então, além da gente falar um pouquinho disso para as pessoas entenderem um pouco, claro que aqui a gente às vezes fala muito resumido, né? Porque se a gente for, né, falar mais detalhadamente, a gente vai ficar horas aqui. E ela falou também do evento dela, da Agromax, que foi Foi sensacional. muito bem Eu organizado. não lembro agora também quantas pessoas, mas foi um dos maiores eventos que eu fui aqui, de dias de campo, com uma presença maciça de produtores e consultores, de pessoas que trabalham aí na área do Alunos, né? agro, alunos e pessoas que vieram, inclusive, de fora para esse evento da Agromax, que foi realmente focado em nematóides. Foi sensacional. Verdade. E aí, já durante a Farm Show, você convidou um episódio especial aqui com várias mulheres que fizeram parte de um projeto que aconteceu aqui, que aliás acontece, né? Que tem aqui em Primavera, chamado Agroligadas, que junta mulheres para promover o nome do agro, né? A Farm Show, eu me lembro que aquela semana eu estava, né, como a gente tinha recém começado, eu não me lembro qual que foi esse episódio não sei se foi o quinto ou sexto. Foi o sexto. O sexto. Eu estava naquela, quem que eu vou chamar essa semana? E a Magna Video estava produzindo alguns materiais dentro do Parque de Exposições, na Farm Show, né? Porque a gente também atende algumas empresas. E eu vi aquelas mulheres da Agroligadas para lá e para cá com aquelas crianças, né? E eu fui me informar, inclusive a Priscila, que é uma das meninas que vieram aqui, é minha amiga, daí eu conversei com elas, não, a gente está fazendo esse trabalho, tal, tal. Falei, o que vocês acham de virem, né? Vamos fazer um podcast e tal. E elas toparam. E aí que veio a Patrícia Brunetta, a Priscila Evelyn, né? E a Lucineia. Lucineia. Lu, me perdoa. Eu só chamo ela de Lu, que veio gravar aqui comigo. E foi, assim, incrível o bate-papo com essas três mulheres sensacionais que, enfim, que falaram desse projeto incrível da Agroligadas, né? Que mostraram que é muito importante que as crianças aprendam certinho da onde que, né, como que as coisas A acontecem no realidade, né, agro, do a agro. realidade, para que não venham informações distorcidas.
né? Então foi um episódio bem diferente que eu gostei bastante. Muito legal. E aí a gente recebeu uma coisa muito legal é que a gente mostra todos os aspectos do agro, né? E a gente recebeu já falando do episódio 7 e do episódio 8 duas pessoas que representavam essa nova geração de pessoas no agro, né? Que são jovens que trabalham, né, dentro da área dos produtores, como produtores, como agrônomos, como pesquisadores, mas que são jovens e, além de serem jovens, são também influenciadores que divulgam o agro, que foi a Ana Cato e depois a Ellen Otonelli, né, que são pessoas muito legais e que são muito representativas para mostrar como o agro funciona de verdade aqui na região. Foram 2 episódios bem diferenciados. A Ana Cato, para você ver, né? Eu conheci nos dias de campo, né? Eu olhando aquela menina, enfim, com propriedade, explicando para os produtores ali, né? As variedades, enfim, os produtos que ela trabalha ali. E a gente também teve um contato bem legal. E aí, lá na Farm Show, eu falei: o que você acha da gente fazer um episódio de podcast? E foi muito legal, porque eu achei importante falar um pouquinho da questão das jovens no agro, né? E daquelas meninas que às vezes querem fazer uma agronomia e não têm a certeza se elas vão, porque é uma área masculina, né? Que é para homens apenas. E ela mesma contou um pouquinho disso, né? Enfim, dando dicas, mostrando o ponto de vista dela. Então, a Ana Cato foi bem bacana, assim, o episódio dela. Acho que quem não ouviu, vale muito a pena. É uma menina, assim, que tem um futuro brilhante pela frente e que realmente incentiva as jovens a irem para a agronomia, que é uma área bem legal. Assim como a Ellen Otonelli, que eu já conhecia ela desde crianças, porque conhecia a família dela, né? Que é uma família já tradicional aqui de Primavera do Leste, né? Uma família do agro, família de produtores, né? Mas ver essa menina que se tornou, né? Que foi para uma faculdade de agronomia, se tornou uma grande profissional e que agora está, né, com essa parte né, das redes sociais e a forma que ela transmite as informações nas redes sociais como influencer aí do agro, podemos dizer assim, né? A Ellen é incrível e foi um dos episódios mais diferentes e leves, divertidos, né? Porque a gente deu muita risada aqui. É por isso que eu falo que cada convidado é uma forma. Sim. A gente. E o alcance também que Exatamente. Ela teve. A Ellen Otonelli, eu não tenho palavras, assim, as duas, né? Eu fiquei encantada com a Ana Cato e com a Ellen Otonelli, assim, são duas meninas brilhantes. E a Ellen também trouxe muita informação bem legal, assim, para as mulheres, né? Para as meninas também que querem ir para se direcionar para essa área do agro e que nem tudo são flores, né? Que às vezes tem que Sim. dar uma batalhadinha ali, né? Para chegar onde você quer, enfim. Realmente foram 2 episódios que eu fiquei muito feliz também delas terem topado, porque essas meninas não param. Não é porque são jovens de que elas têm o tempo sobrando de forma nenhuma, elas têm o dia a dia delas, os compromissos delas, e elas também toparam de estar aqui e foi muito legal. Muito bom. Aí a gente recebeu um convidado muito legal, que foi o Rogério Delmon, para falar da agricultura familiar do município de Primavera do Leste, que é uma coisa que também a gente se preocupa muito, né? De mostrar não só que o programa venha trazer ou mostrar informações para grandes produtores, mas também para o pequeno produtor, que tem uma representatividade muito grande hoje no país, né? Eu gosto muito da agricultura familiar. Gosto bastante, assim. Na época que a gente fazia reportagens de TV, a gente também procurava mostrar a parte da agricultura familiar. Tenho bons relacionamentos, bons contatos ali na parte da agricultura familiar. E também fiquei muito feliz que o Rogério, inclusive o Rogério, quando eu liguei para ele, estava em Cuiabá, e ele, não, amanhã eu tô aí, vamos fazer e tal. E deu certo. O Rogério trouxe muita informação. Foi um episódio que eu falo que nós ficamos falando, ele falou: ai, Veri, será que não ficou muito longo? Eu falei: não ficou porque a gente não viu passar. Sim. Então ele trouxe todas as informações do que está sendo feito aqui no município de Primavera do Leste em prol dessa, né, a categoria desse setor da agricultura familiar. E é muito legal os incentivos que têm sido dados para eles. As coisas que eu nem sabia o que produziam aqui na cidade. Exatamente. Eu fiz muitas reportagens da agricultura familiar e tenho um carinho muito grande, e eu não poderia deixar
para trás a agricultura familiar, porque a gente também tem que pensar neles. Uhum. Nós fizemos também um episódio com uma pessoa muito querida nossa, o Valmir Lana, e que eu acho que para você foi um desafio, né? Exatamente. O Valmir é. Bom, é interessante, né? Eu gosto muito da. Na verdade, eu sou encantada com o agro. Não, é até difícil às vezes a gente falar um ou outro, mas eu também sou encantada com o algodão, não tem como. A lavoura de algodão é linda. Gente, se vocês, às vezes quem está nos ouvindo não são pessoas aqui do Mato Grosso que não tiveram a oportunidade de ver, mas é um cenário lindo demais, uma lavoura de algodão. E tenho o prazer, né? A gente já produz o material para a Unicoton, que é a cooperativa, né, de produtores de algodão aqui, que é instalada aqui no nosso município, que é reconhecida mundialmente. Então a gente viu como que funciona essa questão, né, da classificação do algodão dentro da Unicoton. Então, tanto a classificação visual quanto a outra, né, classificação. E o Valmir, a gente tem um contato já há muitos anos ali, né? Que ele que está à frente disso tudo lá dentro da Unicoton. E eu falei, gente, vamos trazer o Valmir. Mas será como que vai ser? Será que a gente não vai ficar muito técnico esse episódio, né? Porque realmente acaba, né, gente? Quem tá ouvindo a gente acaba que fica um episódio mais direcionado. Mas a ideia é isso. Talvez esse conteúdo é legal para um setor, aquele conteúdo é legal para outro e Sim. tal. Então é isso que a gente quer aqui no podcast, trazer assuntos que vão atingir todo mundo, né? Um pouquinho para cada um. E falar sobre classificação de algodão, o mais legal de conversar com o Valmir é que eu sabia realmente, eu visualizava as coisas que ele estava falando, porque a gente conhece, né? E ele conhece É muito. exatamente. Os anos de reportagem me trouxeram isso. Eu estou falando com ele, mas eu sei do que ele está falando. E ele é uma, né? É a sumidade, né? Exatamente. Ele é perito no que ele fala. Ele entende muito. Não tem nem o que falar. Valmir é referência, né? E no final das contas acabou sendo uma surpresa, né? Acabou sendo uma surpresa, porque recebi, inclusive, mensagens de algodoeiras de outros locais do país. Muita gente de fora realmente comentando o podcast do Valmir. E foi uma surpresa. Foi aí que a gente viu que está atingindo. Sim. Realmente está indo para longe isso aí. Muito bem. E aí, logo na sequência, no próximo programa, a gente recebeu uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, né? E que é uma pessoa que a gente, para quem a gente conversa e fala do nome dessa pessoa, todo mundo conhece, sabe e respeita, que é o Edson Vendrusco. A gente recebeu ele para fazer o nosso 11º episódio e foi um papo muito gratificante, né? A gente gostou muito de fazer. Aliás, todo mundo aqui da equipe, né? Nossa, eu não sei nem como agradecer, assim, porque o Edson, a gente sabe que ele não para, né? Eu até brincava aqui quando ele estava gravando aqui conosco, eu falei, mas também não para, né? Só Deus sabe como eu fiquei feliz de ele aceitar o convite, porque a gente sabe das correrias, dos afazeres, dos agendamentos, enfim. E quando ele me contou, olha, gente, não vale ficar me filmando aqui se eu me emocionar. Mas quando ele me contou, Edson, se você estiver me ouvindo, quando ele me contou que ele tinha assistido os episódios, que ele baixou no Spotify, porque a gente tem essa facilidade de também ter o episódio no YouTube, como também no Spotify. Ele falou, não, tô acompanhando todos. E no nosso bate-papo aqui, ele citava trechos dos podcasts anteriores que realmente mostravam que ele tinha acompanhado. E até antes de gravar ou depois de gravar, que ele citou, quando você falou com ele, com esse ou com aquele, que você comentou isso. E eu vendo que o Edson estava nos acompanhando, eu falei, cara, tá dando certo então, né? Porque o Edson, para mim, é uma referência. Eu tenho uma admiração muito grande, porque é um baita profissional. A gente acompanha, né? Como a gente falou aquele dia no podcast, desde a época de Hotelhar, que foi o período que a gente teve contato com ele, Sim. Nos eventos da Hotelhar, naquele Porteiras Abertas, enfim. A gente fez um trabalho muito legal com ele lá. E é uma pessoa que também, quando a gente escuta agora, eu tô acompanhando o podcast, eu vi o do Edson. Então, assim, as pessoas, o podcast dele tá, né, o episódio dele também está sendo muito comentado, mas é porque o Edson é referência também, né, no que ele faz. Ele hoje está com também inúmeros
afazeres aí Projetos e tem novos. novidades aí vindo por aí, mas eu não vou contar, obviamente, Edson, fica tranquilo. Venha novamente, né? Ele vai vir novamente aqui Esperamos para você aqui. contar, mas eu quero, assim, é claro, agradeço todos que vieram, mas o Edson, eu chego a me emocionar porque realmente as coisas que ele comentou aqui me deixaram muito felizes, assim, e saber que a gente está indo para o caminho certo, que é trazer a informação Sim. do agro, né? E outra pessoa que a gente admira muito, que trouxe na sequência para ser entrevistada, foi a Patrícia Bruneta. Aliás, é muito difícil a gente trazer alguém aqui que a gente não gosta, né? Mas até agora não aconteceu. Mas que a gente admira e que tem uma inteligência e uma história, né? Que você mesmo se surpreendeu com a história dela, por ter vindo aqui, ter disponibilizado um pouco do tempo dela para contar um pouco da história dela, né? Que é a Patrícia Bruneta. Como você falou, acaba que. Eu não sei se a gente se torna repetitivo em falar, né? Que a gente é fã, de que a gente admira. Não, mas é verdade. Todas essas pessoas que passaram por aqui, eu tenho uma admiração muito grande. Assim como eu comentei do Edson, tem o Lana, o próprio Rogério, o trabalho que ele desenvolve na agricultura familiar é sensacional. Né, todos eles, né, que passaram aqui, mas a Patrícia, eu tenho um carinho tão grande por essa mulher. Patrícia, se você estiver me ouvindo, mas é verdade, eu tenho um carinho tão grande. E é interessante, porque a Patrícia, numa das primeiras reportagens que eu fiz no agro, eu já vi ela ali, envolvida. Então, toda essa minha trajetória ali de TV, de reportagens, a Patrícia sempre estava ali em algum local, eu encontrava com ela. Ela fugia, por um tempo ela fugia de mim para fazer as reportagens, mas hoje, enfim, a gente já gravou inúmeras vezes e eu tenho uma admiração imensa por ela. Ela é extremamente inteligente, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Sim. E ela também, né? A gente senta para conversar, não para mais. Aquele dia a gente só encerrou porque também tínhamos horário, né, para finalizar. Mas a Patrícia, se ela topar, ela vai vir muitas e muitas vezes aqui. E eu sou muito fã dela, de verdade. E o nosso último entrevistado que a gente recebeu foi o Fernando Merenda, que mostra também uma faceta interessante do momento do campo, que é trazer novas empresas que estão abrindo, até para falarem dos seus próprios negócios, mostrarem um pouco dos seus serviços, que ele veio também para contar um pouco da história dele e mostrar a nova empresa dele que ele está abrindo agora, que é uma pessoa que também a gente sabe que é muito conhecida na nossa região, né? O Fernando Merenda, ou Merenda, como a gente é acostumado a chamar, porque a gente já tinha um contato legal com ele aí já de um tempo, né? A gente conheceu ele aí na época que ele estava trabalhando em outra empresa. Mas o Merenda, eu fiquei muito admirada com a história dele, assim, com a trajetória dele, e muito feliz em saber que o Merenda é um filho da terra, apesar dele não ter nascido em Primavera, ele fez toda a parte escolar dele aqui, inclusive faculdade, e se tornou o profissional que ele é hoje. E principalmente que ele batalhou muito por isso. Sabe aquela coisa? A gente também se emociona. É interessante o podcast também, sabe? Porque eu escuto as pessoas contando as histórias delas, né? Tipo o Fernando falando, eu tava numa situação de trabalho e aí me ofereceram uma outra oportunidade, mas eu cheguei e falei, eu não entendo disso, mas vamos tentar? Então ele poderia falar assim, não, eu não entendo e não quero fazer. Encarou o desafio. Não vou encarar esse desafio, vou pular fora. Não, ele encarou. Então todos esses lugares por onde ele passou trouxeram para ele como se fosse munição, né, munições para que hoje ele abra o negócio dele e possa atender em todas essas áreas em que ele teve, né, em que foram desafios para ele em determinados momentos. Então, eu até comentei com uma pessoa essa semana, citando o podcast do Fernando, assim, que para mim foi um exemplo. Às vezes a gente imagina que tem que ir embora daqui, que tem que não sei o que. Não. Para mim, o Fernando é um exemplo, porque ele é um cara que fez toda a parte, né, na escola aqui, faculdade aqui, e ele batalhou pelo que ele quis. E se tornou uma pessoa, assim, um ser humano incrível e um profissional excepcional. Tanto é que hoje está abrindo o negócio dele, né? Então, assim, o Fernando também foi uma honra tê-lo aqui conosco. E esses podcasts, tipo o do Fernando Merenda, são episódios que a gente também vai trazer aqui para falar também de algumas empresas que de repente estão aqui no mercado, para as pessoas conhecerem empresas, conhecerem produtos, porque é interessante a gente também falar um pouquinho disso, né? Sim. Então esse dele foi
um primeiro episódio onde a gente, de repente, focou mais na empresa dele, mas porque também vão vir pessoas e falar de suas empresas também. As portas aqui também estão abertas para a gente trazer essas informações, porque tudo que for do agro, a gente vai estar falando por aqui. Com certeza. E nós já temos vários agendamentos, né? Várias entrevistas que já estão marcadas, já estão confirmadas e que a gente não para, né? Vamos trazer aí cada vez mais pessoas e trazer mais, principalmente mais pessoas que são de credibilidade na região, né? Exatamente. A gente vai. A ideia é trazer muita informação, muita novidade, muita notícia, trazer as pessoas aqui da região que são. Que podem trazer essas informações, referências, né? E claro, se a gente tiver a oportunidade de trazer gente de fora, ou se for possível, a gente ir, né, até alguma pessoa que a gente acha que tem uma informação interessante aí, a gente vai atrás também. Mas eu falo que eu tô muito feliz, assim, por esses 13 episódios, né? Foram 13. Tô muito feliz, assim, pelas pessoas que já passaram por aqui. Sim, eu também. Fico muito satisfeito com todo mundo que aceitou o convite. O resultado está sendo muito legal, as pessoas estão gostando, estão vendo, estão respondendo, né? E estão interagindo, e a gente fica muito feliz mesmo com isso. E agradecer aí a toda a equipe da Magna Video que está empenhada em fazer esse programa não parar, e principalmente a você, Veridiana, que tem lidado com esse programa da melhor maneira possível, tem conduzido esse programa de um jeito muito, muito legal, porque as pessoas, a gente sempre conversa muito sobre podcast, e uma das coisas principais do podcast, não importa a importância que tenha o tamanho do convidado. Se você não tiver uma pessoa para guiar, para orientar, para estar ali conduzindo, para ser uma conversa interessante, acaba não ficando legal. Então a gente fala muito sobre isso e realmente é verdade. E você tem conduzido o programa muito bem, e parabéns pelo trabalho que você tem feito até hoje. Ai, obrigada. Esses dias uma pessoa falou para mim, enfim, por que você está fazendo um podcast do agro? Por que você não foi fazer, sei lá, saúde, moda, tal? Aí eu pensei e falei, porque eu gosto do agro. Eu realmente gosto do agro. É interessante como a gente se identifica, né, com alguns setores, e isso começou desde a época da reportagem, né? Então eu realmente sou encantada com o agro desde a época que eu fui trabalhar lá atrás, em 2003, na Record. Então eu tenho um carinho pelo agro. E outra, eu falo que com o agro a gente está sempre aprendendo, sempre tem novidades. Eu falo hoje, como a Patrícia Brunetta falou no podcast dela. As sementes eram um formato de algodão. Hoje as sementes elas já estão, as coisas vão evoluindo, né? O próprio Merenda falou, a semente de soja, ela era de um formato, né? Agora são outras. Então as variedades vão modificando. E, enfim, a gente também tinha que buscar algo. E eu falo que o agro, ele sempre está te trazendo notícias, informações novas, e você está sempre aprendendo. Isso que eu acho que é o mais gostoso no agro, sabe? Então, o podcast do agro, ainda mais com esse nome Momento do Campo, é a minha cara, gente. Então, eu realmente tenho uma paixão pelo agro, já desde lá atrás, e não tinha como ser diferente. Tinha que ser um podcast do agro. Acho que eu nem saberia fazer um podcast sobre outra coisa. Legal. Acho que teria que ser, e é um podcast do agro, onde eu posso trazer as pessoas, em que a gente vai falar de assuntos, ainda mais nessa nossa região, né? Enfim, agricultura e pecuária, né? É isso aí. Então, obrigado pelo convite mais uma vez para a gente bater esse papo, para fazer um resumão do que aconteceu até agora e dizer que o Momento do Campo não vai parar, certo? É isso aí, mas obrigada Muito bem, estamos pelas aí. palavras. E é isso aí, gente. Esse foi um bate-papo um pouquinho diferente para vocês conhecerem um pouquinho do nosso podcast. Eu realmente estou muito feliz com os feedbacks, né, que a gente está tendo, com as respostas, com as mensagens que eu estou tendo, com as ligações. E isso nos motiva a continuar e principalmente a fazer ainda melhor, né? Então, a gente vai estar trazendo aqui grandes nomes, enfim, de todas as informações possíveis referentes ao agro aqui de Primavera, do Mato Grosso, enfim, do país. E eu fico muito feliz de ter vocês aí nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Gente, então esse foi o nosso bate-papo de hoje, um pouquinho diferente, mas necessário para que vocês conhecessem um pouquinho da gente também.
Olha só, não vou deixar de falar, tá? Sigam, nos sigam aqui no YouTube, no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E também vá lá no Instagram, no @Momento do Campo, e nos sigam por lá também, ok? E não esqueçam, como eu já comentei, além de conferir o nosso episódio aqui no YouTube, você pode estar nos ouvindo no Spotify. Mais uma vez agradeço aí por vocês estarem nos acompanhando, vocês que nos motivam a continuar. Até o próximo episódio.